assistindo também. Estou muito feliz de estar aqui hoje, para mais um culto, onde nós vamos louvar e engrandecer ao Deus Todo-Poderoso que nós servimos, o nosso Pai também. E muito feliz por vocês que estão aqui. Então nós vamos falar hoje, como o pastor Adarcio já falou, dando continuidade às ministrações da série Kryptonita. Hoje o tema é tolerância. E no livro ele fala sobre a carta para uma igreja, né? Uma das igrejas que tem lá no Apocalipse. Ele foca em uma igreja só. Mas eu quero falar com vocês sobre as 7 igrejas. Então nós vamos começar falando aqui um pouco de cada uma. E não só aqui o livro aborda. Deixa eu só abrir aqui. Então nós temos 7 cartas. São destinadas a 7 igrejas que ficam em algumas cidades que nós vamos abordar aqui essa noite. E nessas cartas, o Senhor Jesus usou o João, né? Usou o João para escrever essas cartas. E ele fala também, na verdade, sobre a brevidade, né? Da volta do Senhor, a volta de Jesus. E nessas cartas o Senhor Jesus fala, ele elogia cada uma delas, ele também tem uma reprovação, ele tem um alerta para que cada igreja possa se consertar nessa reprovação que ele cita nas cartas, através de João, mas ele também tem uma promessa para aqueles que permanecem firmes com ele e para aqueles que obedecem ao que ele fala. Então aqui nós vamos começar a falar sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira carta, primeira igreja, Éfeso, que significa desejável por conta da localização geográfica. Então muitas pessoas iam visitar aquela cidade. E Apolo, Paulo, Áquila e Priscila, eles fundaram uma igreja cristã naquele lugar. E eles conseguiram, através da palavra de Deus, através da unção que Deus derramou sobre eles, converter muitas pessoas ali. Então, muitas pessoas se converteram a Deus naquele lugar. E Jesus elogia a igreja de Éfeso, dizendo que eles têm zelo, trabalho, lealdade e principalmente reprovava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um povo, alguns dizem que era uma seita, né? Eram pessoas que tinham uma vida de indulgência desenfreada. Então eles reprovavam essas pessoas que viviam com indulgência desenfreada. Mas Jesus tem uma reprovação para Éfeso. Apesar de eles terem o zelo, o trabalho, tudo aquilo que Jesus elogiou, mas também tem uma reprovação, que eles abandonaram o primeiro amor. Então, Éfeso, ele vai representar a igreja primitiva, só que eles esqueceram do primeiro amor. Apocalipse 2:4 fala assim, 2:4 fala assim, para eles, né? Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as boas obras que no início praticava. Então, Jesus fez um alerta aí para eles, lembre-se, arrepende-se e volte a praticar as boas obras. Né? Eles haviam parado um tempo, parado de fazer o que a igreja primitiva fazia. Que a igreja primitiva fazia antes. Mas por quê? Porque eles deixaram
o amor esfriar. E a palavra do Senhor fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, não é isso? A palavra do Senhor não nos alerta sobre isso. E realmente isso aconteceu lá e acontece nos dias de hoje. E quando o nosso amor se esfria, então nós tendemos a meio que se estagnar, né? Então, por mais que eles tivessem zelo, trabalho, lealdade, mas era como se eles estivessem fazendo tudo no automático, porque eles esqueceram o primeiro amor. A segunda carta foi para a igreja em Esmirna, que significa cheiro suave, porque ali tinha uma planta, né, que era a mirra, que de fato tinha um cheiro suave. E ali eles passaram por um período de perseguição. Inclusive ali foi um lugar de morte de muitos mártires cristãos. Inclusive um que foi importante, inclusive ele era líder dessa igreja, que foi Policarpo. Então o imperador romano disse: jure a César, né, jure por César, mas amaldiçoe Cristo. Então eles queriam que Policarpo rejeitasse ao Senhor, que ele negasse a Jesus. Mas ele disse: não, eu 80 anos servindo ao Senhor, jamais vou fazer isso. E foi aí que ele morreu. Mas ele não negou a fé, ele não negou o Senhor. Então, a característica dessa igreja, o elogio é que a igreja era rica e suportava as blasfêmias. Então justamente foi o que ele mesmo fez. Ele suportava as blasfêmias, podia falar o que fosse de Jesus, podia falar o que fosse da fé dele ou deles, né, da igreja, mas eles suportavam. Porém, adivinha, será que eles tiveram uma reprovação, assim como Éfeso teve? Não, a igreja de Esmirna não teve reprovação, teve apenas elogio. A próxima igreja é de Pérgamo. Então, a igreja em Pérgamo, que significa elevação, que ela era localizada no cume de um monte, de uma montanha. O elogio dela era leal a Deus e que não negou a fé. E a reprovação é que eles toleravam as doutrinas dos nicolaítas. Então, enquanto Éfeso odiava essas doutrinas dos nicolaítas, eles toleravam. Então, eles toleravam as práticas que não pertenciam àquilo que Deus gostaria que eles fizessem, aquilo que Deus falava para eles, né? A quarta, Tiatira, sacrifício. Igreja muito dedicada e preocupada às pessoas, de fato. E o elogio a elas é amor, fé, serviço, perseverança e crescimento em tudo isso daí. Eles tinham um crescimento, era uma igreja que crescia, era uma igreja que estava em constante crescimento, porém tolerava as práticas mundanas. Então, não adianta, né? Você ter todo esse elogio, você ser perseverante, você crescer, mas deixar o mundo entrar. A quinta, Sardes, construída sobre uma rocha. O elogio dela tinha poucos elogios, na verdade, porque o que Jesus falou ali? Que poucas pessoas não contaminaram as suas vestes, tanto também como outras contaminaram as suas vestes. A reprovação ela tinha uma fama de ser uma igreja viva, mas na verdade ela era uma igreja morta. A igreja em Filadélfia era uma igreja fraternal. O elogio para essa igreja que obedeceu a palavra de Deus e não negou o seu nome. Então, obedeceu a palavra de Deus e não negou o seu nome. E reprovação? Nenhuma reprovação. Assim como a igreja de Esmirna. Laodiceia, juiz do povo. A igreja de Laodiceia, ela é o símbolo da igreja moderna. Então, as igrejas, da forma que elas estão hoje, nós podemos dizer que é uma igreja de Laodiceia. Ela não teve nenhum elogio.
e ela teve uma reprovação. Ela era uma igreja morna, ela não era nem fria e nem quente. Lembra aquele versículo lá que fala que é melhor você ser frio ou quente? Porque se for morno, Deus vomita, né? Então ela não tinha nenhum elogio, ela só tinha reprovação. Então ela era uma igreja morna. Aqui é só um resumo, né? Porque na verdade, se você for parar para estudar os mínimos detalhes das cartas de cada igreja, você tira muita lição aí. Mas por que eu não quis ficar só no livro de Tiatira, que é o livro o livro que o Kryptonita, a carta que a Kryptonita fala mais, né? Ela foca só em Tiatira. Porque eu queria mostrar para vocês que, veja bem, nós temos muitas igrejas. Aonde a gente vai, passamos por muitas igrejas. E nós temos igrejas que fazem os cultos, que se relacionam com os membros, que pregam a palavra, que passam os seus dias com Deus da mesma forma com cada uma dessas igrejas. Tem igreja que ela obedece a palavra do Senhor, ela permanece na fé, mas ela continua tolerando as práticas mundanas. Outras não, outras já não toleram. Mas assim, cada uma tem um elogio e cada uma tem uma reprovação. E a gente consegue ver isso aonde a gente passa. Aonde a gente vê isso daí. A gente vê igrejas com características dessas 7 igrejas na qual João escreveu as cartas através do que Jesus mostrou para ele. E aí eu queria falar o que para vocês? Para que nós possamos refletir essa noite. Como que nós estamos? O que será que Deus está reprovando em mim? O que será que Deus está reprovando em você? Nós não temos só reprovações, nós temos os elogios também. Mas nós precisamos nos examinar e entender aonde é que eu estou falhando, assim como essas igrejas falharam. Porque essas cartas, elas falam sobre a brevidade do Senhor. E daqui a pouco a gente vai ver alguns versículos falando sobre isso. Para que nós possamos chegar na Nova Jerusalém. Então nós estamos ainda em tempo de nos consertar, em tempo de estar da forma que Jesus quer que nós estejamos. Então, como eu falei, as cartas, ela fala sobre a brevidade de Jesus, né? A volta de Jesus. Mas a Nova Jerusalém, que já vai vir nos próximos capítulos 21, 22, vai falar já que Jesus está às portas. Jesus está às portas. E imagina, quanto tempo já que se fala que Jesus vai voltar? Muito tempo, né? Mas de lá para cá, quantas coisas já foram acontecendo e que ainda vão acontecer e que nos mostram que Jesus está realmente cada dia mais perto, cada dia mais perto. E nunca foi fácil viver nesse mundo, nunca foi fácil. Mas a gente tem que concordar que cada dia que passa está ficando mais difícil. E haverá tempo que alguém vai falar que a gente vai ter que negar a nossa fé. E nós estamos prontos a dizer que nós não vamos negar a nossa fé, ainda que isso custe a nossa morte, assim como muitos outros lá atrás morreram porque não negaram a sua fé. É tão difícil a gente permanecer obedecendo ao Senhor. É difícil porque o mundo nos oferece coisas que nos impulsiona a nos direcionar ao lado contrário disso. Mas nós precisamos buscar ao Deus que nos cobre, ao Deus que nos blinda, ao Senhor das nossas vidas, que nos direciona para onde Ele quer que nós vamos. Para que nós venhamos nos fortalecer e realmente ficarmos fortes, para que nós possamos passar por esses tempos maus. E que é mau. A própria Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Isso só vai mudar quando Jesus voltar. Mas enquanto isso, a gente tem que permanecer firme, orando, buscando, vindo à igreja, tendo intimidade com o Senhor, lendo a Bíblia, nos relacionando com Ele, buscando nos fortalecer cada dia mais, buscando o renovo do Senhor.
Quando eu falei sobre a brevidade, eu vou ler alguns versículos de cada carta para a gente ver aqui a brevidade do Senhor, de Jesus, né? Então, no capítulo 2, versículo 10, que é na igreja de Éfeso, fala assim: mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Não é esse não. É esse aqui, ó. Arrependa-se e volte a praticar as boas obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Então, capítulo 2, versículo 5, ele fala que ele, do contrário, virei até você. Esmirna, então agora sim, capítulo 2, versículo 10, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida não é aqui, né? A coroa da vida é lá na eternidade. Para que você consiga chegar até lá, Jesus precisa voltar. Então ele está falando aqui que ele está voltando. Na igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrependa-se, ou eu virei subitamente até você. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você. Tiatira, capítulo 2, versículo 25. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Então, até que eu venha, mais uma vez Jesus dizendo que ele está vindo em breve. Sardes, capítulo 3, versículo 4. Arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você. Filadélfia 3:11. Venho em breve, venha em breve. Laodiceia 3:20. Preste atenção, estou à porta e bato. Alguém tem alguma dúvida que Jesus alertou a todos, de todas essas igrejas, que ele está voltando? Em cada carta dessas, Deus faz uma promessa para aquele que for vitorioso, para aquele que permanecer firme. E lá na Nova Jerusalém, Deus começa a cumprir essas promessas, né? Os capítulos 19 em diante, principalmente no 21 e 22, vai falar sobre essas promessas. E aí, eu peguei aqui alguns versículos de quando ele faz a promessa e alguns de quando essas promessas são cumpridas, para que a gente possa ver que isso realmente vai acontecer. Então, o bloco A é antes da Nova Jerusalém, lá nas cartas, onde ele faz as promessas. O bloco B já é lá na Nova Jerusalém, onde essas promessas se cumprem. Então, por exemplo, em Apocalipse 2:7 fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra ao paraíso de Deus, no paraíso de Deus. Já lá no Apocalipse 22:2 fala assim: no meio da praça de uma outra margem do rio está a árvore da vida. Então, primeiro ele prometeu a árvore da vida, e depois a gente vê que tem a árvore da vida. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. É o Apocalipse 2:11. No 20:14, esta é a segunda morte, o lago de fogo. No Apocalipse 2:16, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. No 19:15 diz:
sai da sua boca uma espada afiada que com ela feriu as nações. 2,17. Darei um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Isso está em Apocalipse 19:12. Tem mais, né? Porque são 7 cartas, então tem mais. Mas eu falei só alguns para a gente ver que a promessa que Deus fez quando João escreveu aquelas cartas, ele vai cumprir na Nova Jerusalém. Quando Jesus voltar, ele vai cumprir essas promessas que ele fez. E aqui, no capítulo 1, no versículo 19 diz: portanto, escreva o que viu. Isso Jesus falando a João. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que irão acontecer depois. Tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as coisas que vão acontecer depois. As promessas que Deus vai cumprir, a gente ainda vai passar. Mas nós precisamos ficar alerta ao alerta de Jesus. Por isso que nós precisamos nos examinar e entender o que Jesus está reprovando em nós. Não é porque nós somos menos, nós não somos capazes, não é isso. Mas às vezes nós nos contentamos com pouco. Eu tenho amor ao próximo, eu tenho fé, eu oro todo dia, eu leio a palavra. Mas o Senhor Jesus não quer que nós venhamos ficar no raso, Ele quer profundidade. E às vezes quando a gente está no raso, nós nos acomodamos com aquilo, achando que está tudo certo. Quando Jesus voltar amanhã, eu vou. Mas muitas vezes está faltando muita coisa e a gente não está se ligando nisso. E o Senhor vem nos alertar através não só da Bíblia toda, mas das 7 cartas às 7 igrejas. E nós somos igreja também. A palavra do Senhor diz que lá em cima nós não terá templo, porque o templo vai ser Ele. Mas nós precisamos primeiro consertar aquilo que está quebrado agora. Consertar aquilo que está errado agora. Para que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos ir com Ele. Na mansão tem lugar para todo mundo, mas nem todo mundo vai. E o maior engano é nós acharmos que está tudo certo. Não, a gente tem que ficar preocupado todos os dias. Porque quando a gente acha que está tudo certo em alguma coisa, a gente vai falhar. Porque nós somos humanos, nós falhamos em todo momento. Nós falhamos muitas vezes. Então nós precisamos prestar muita atenção na nossa caminhada, no nosso falar, em todas as nossas atitudes, nos pensamentos, aquilo que está em nosso coração. Nós precisamos pedir para que o Senhor venha não só nos revestir, mas também blindar a nossa vida e nos ajudar naquilo que nós olhamos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos, nas nossas atitudes também. O Senhor, Ele não quer que nós venhamos ficar no raso, Ele quer que a gente queira mais dEle. Se você pega por exemplo, um trailer de um filme infantil que você sabe que aquela criança vai amar aquele filme, você vai passar o trailer e ela vai falar assim: põe de novo, põe de novo, e aquilo vai repetindo, mas só fica naquilo. Só que ela não sabe que depois daquele trailer ela tem um filme de quase 1h30 para assistir. Ela só fica naquilo. Mas nós sabemos que nós podemos muito mais com o Senhor. Então nós vamos ver o trailer, mas a gente vai falar assim: aonde que eu vou ver esse filme? Aonde que tá? Tá no cinema, tá no Netflix? A gente já quer colocar o play e assistir o filme inteiro. Então a gente precisa sair do comodismo, a gente precisa sair do raso e mergulhar no Senhor. Porque Ele tem muito mais e às vezes a gente não vive o propósito do Senhor porque a gente estagna. E a gente vai tolerando o que o mundo proporciona para nós. Não só nós mesmos, mas a igreja, porque nós somos a igreja também. Então às vezes nós toleramos na nossa vida e muitas vezes trazemos isso para a igreja. E isso permanece, isso fica. E nós não podemos
deixar o corpo adoecer. E se um tiver doente, o corpo tem que ajudar, porque o corpo começa a sentir. O que a gente vê muito são as igrejas pregando prosperidade, que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Não prega o arrependimento, não prega a salvação, não prega que Jesus está voltando. E começa a fazer movimentos na igreja, é dia disso, é dia daquilo, a igreja enche, tá certo, tá crescendo. Em Tiatira a igreja estava crescendo, mas tá faltando coisa. Quando essa igreja começa desse jeito, o mundo entra para dentro para ela e ela às vezes nem enxerga ou tolera. Porque tolerar não é você não ver, é você ocultar aquilo que você está vendo. Porque às vezes você vê o errado e aí você fica, outro dia eu falo, então isso aqui é pequenininho, não vai dar nada não, mas esse não vai dar nada não, pode levar uma pessoa para o inferno, pode tirar uma pessoa da igreja, e isso pode afundar a igreja, e as pessoas vão sendo contaminadas, é igual fofoca. Eu falo uma coisa aqui para ele, não conta nada para ninguém, viu, Leandro? Daqui a pouco ele fala para Adriana, para Pâmela, para Dércio, e isso vai disseminando. E a igreja vai ficando doente, então não adianta uma igreja cheia. Glória a Deus que ela fique cheia, mas ela precisa ficar cheia com qualidade, não só quantidade. É muito melhor uma igreja com poucos, com qualidade, do que muitos e se perdendo. Porque as pessoas vão vindo para a igreja ela está tolerando muitas coisas e aquela pessoa vai fazendo com que aquilo se torne um hábito de vida para ela. E ela nem está dando conta que de alguma forma ela está se perdendo. É por isso que quando eu falei assim, não se conforme com o raso, não se conforme com, é normal, não se conforme de que eu estou bem. Esteja sempre com a antena ligada, se preocupando. Alguma coisa, em algum dia, a gente vai precisar se modelar com alguma coisa, a gente vai precisar rever algumas coisas. Nós não podemos só nos examinar e pedir perdão no dia de Santa Ceia. Isso tem que ser hábito, isso tem que ser rotina, isso tem que ser todos os dias. Senhor, o que eu estou fazendo? De repente pode ser alguma coisa que eu nem percebi. E se eu não percebi, me mostra, porque eu preciso consertar. Eu não posso contaminar as minhas vestes. E a Bíblia fala que o que contamina não é o que está fora, é o que está dentro. Porque a partir do momento que entra aquilo no seu coração, você se contamina e ainda contamina outros. É a mesma coisa quando você desanima. Se uma pessoa vai andar com você, ela desanima também. Por isso que nós temos que andar com pessoas que é cheia do fogo, cheia da unção, que dá glória a Deus, aleluia, na igreja, que levanta, que louva, que participa, que faz. Quando o primeiro amor, ele se esfria, igual Jesus alertou, falou sobre a primeira carta que foi para Éfeso. Imagina, pensa você está todo animado e daqui a pouco vai desanimando, mesmo que alguém chegue em você e fala assim, não fica assim, Deus tem o melhor para você, e fala, é difícil você se animar de um dia para o outro, é difícil, você não consegue assim. Então não deixa o primeiro amor se esfriar. Aquele primeiro amor de quando você conheceu Jesus, que você queria vir todos os dias para a casa do Senhor, que você já queria se envolver nos jovens, nas irmãs, nos cultos, nas conferências, na escola bíblica, né? Que daí dá um soninho, uma preguiça e não vem. Então esteja engajado na obra do Senhor e busque do Senhor o que Ele quer de você, e é para hoje, é para agora, é para já. Já passou do tempo de nós buscarmos isso do Senhor. Eu não sei o propósito, busca qual é o propósito em Deus. Todos nós temos um propósito no Senhor. E nós não podemos tolerar o que o mundo dita ao nosso favor, o que a sociedade fala, o que a mídia fala. A gente tem que falar assim, eu não estou nem aí, eu quero é Deus todo dia, toda hora, sem parar. Igual aquela música, né, que a gente canta. Eu quero é Deus todo dia, toda hora, sem parar. Eu não estou nem aí para o que os outros falam. Eu não vou tolerar o que é de errado. Eu não vou tolerar
que às vezes sutilmente vai me tirando dos caminhos do Senhor. Lá no Jardim do Éden, Satanás falou com Eva e tudo foi sutil, porque se ele chegasse, ela iria abrir os olhos e falar assim: não foi isso que Deus falou para mim, então eu não vou comer daquele fruto. Mas ele vem sorrateiro, ele vem sutilmente para não te espantar. Ele age de multiformas. E só quem é que está ligado no trono não se deixa cair por isso. O desânimo vem, a tristeza vem, as lutas vêm, mas nós temos um Deus que tudo pode. E Ele prometeu que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. O Senhor é o Senhor de providências. Eu não tenho nada em casa, eu vou orar e o Senhor vai prover de alguma forma. Quantas vezes a gente não ouviu o testemunho disso? Quantas vezes? Então não tolera o que o diabo coloca na sua cabeça, coloca na sua vida. Não tolera. Pisa na cabeça dele. Você tem poder para isso. Em nome de Jesus, você tem poder para isso. Pisa na cabeça dele. Não permite que ele venha se infiltrar. Eu tenho aqui um testemunho, vou tentar ser breve, que eu até contei pro pastor Adercio essa semana. Eu trabalho no pronto-socorro, para quem não sabe. E aí eu tava ouvindo realmente, uma paciente chegou, eu ouvi que ela gritava, ela falava, eu até pensei, falei assim, nossa, parece que ela tá como se estivesse na igreja, né? Falando umas coisas lá, mas eu nem me liguei, porque tava fazendo as minhas coisas, eu nem... Aí passou o tempo, eu fui almoçar, e uma menina que trabalha comigo, ela falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar uma pessoa. E aí no caminho da copa até a sala que essa menina tava, ela foi me contando o que aconteceu. Ela faz parte de uma igreja, é dirigente do círculo de oração das irmãs, só que por algum motivo que eu não entendi ainda qual, porque ela estava tão transtornada que tinha hora que ela falava uma coisa, a hora que ela falava outra, então não deu para entender a raiz do problema, mas o fato é que o inimigo estava usando a vida dela. E aquilo me impactou de uma tal forma quando essa minha colega de trabalho começou a me contar o que aconteceu. Porque ela estava na sala, esperando, né? Acho que ela estava tomando medicação, não sei, mas ela estava na sala lá, e tinha uma pastora. Eu acho que da mesma forma que eu fiquei pensando, a pastora também pensou, mas ela se ligou e foi. Eu não me liguei, né? Eu fiquei. E a pastora falou assim para essa minha colega, me leva até lá, eu preciso orar por ela. E essa pastora entrou, orou por ela e essa menina manifestou. E foi legião, foi vindo e foi falando que ia colocar um câncer nela, ela apertava o seio e saía um líquido branco. E aí ela falava, ela não, né? Mas Satanás falava, mas saiu ali, né? Pelo nome de Jesus, que é poderoso, saiu, ela voltou em si. Só que nesse tempo que o inimigo estava usando a vida dela, ela tinha usado cocaína, ela tinha bebido, e ela só lembra até a hora que ela estava na empresa. E sabe como que ela foi chegar lá no pronto-socorro? Dirigindo. E esse pronto-socorro, ele fica na Raposo. Como que ela foi chegar lá cheio de carro, ônibus, caminhão, que a Raposo, para quem conhece, é cheio e o fluxo intenso. Mas ela chegou lá. Tanto que ela falava assim, eu não acredito que o meu carro tá aqui, eu vou ter que ir na empresa ver porque tá lá. E a minha colega falava assim, não, a chave tá com segurança, seu carro tá aqui. Seu carro tá aqui. E ela preocupada que o marido ia buscar ela, que eu vou falar pro meu esposo, e não foi a primeira vez. Isso já vem acontecendo de um tempo. E ali eu fiquei conversando com ela, né? Fiquei conversando com ela, e eu fiquei espantada. Eu falei, meu Deus do céu. A gente sabe, muitas vezes a gente vê, mas tem coisas que impactam a gente, né? Aí eu falei assim, socorro, Jesus, como que pode? Por isso que a gente tem que ser vigilante em todo o tempo. E eu falava pra ela, eu falava, fulana, a palavra do Senhor fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, por isso que nós precisamos andar em espírito em todos os momentos, o tempo inteiro. É por isso que nós não podemos tolerar, porque é uma brecha que a gente abre e ele entra e sapateia na nossa vida, nós não podemos permitir isso. Se nós cremos que nós temos um Pai, um Deus Todo-Poderoso, nós não podemos permitir isso, nós não podemos tolerar.
Porque muitas vezes essas coisas estão aos nossos olhos. Só que a gente deixa passar. Assim como ela também deixou passar. E a minha colega falava assim, eu apaguei o vídeo porque ela ficou com medo de eu expor ela, mas eu queria te mostrar como ela louva tão lindo. E o diabo disse que estava querendo tirar a voz dela. Então, irmãos, não deixe, não permite, não tolere. Se você vê, se você perceber, não tolera. Já usa o nome de Jesus, que tem todo o poder na sua vida, na minha vida, para que isso não venha acontecer. E se por acaso, por algum momento, você entendeu que abriu alguma brecha na sua vida, feche enquanto há tempo. Muitas brechas foram abertas nessas igrejas, nessas cartas que foram escritas. Mas o Senhor Jesus alertou a todas elas, exceto as duas que não tinha reprovação. Mas Ele alertou. Porque Deus diz que Ele diz que Ele... Fugiu a palavra da minha cabeça. É como se chamasse a atenção, né? De quem Ele ama. E Ele te ama. Então quando Ele dá um puxãozinho de orelha, a gente não vai ficar chateado, bravo com Deus. Não, vamos ficar alertas. Fala assim, Senhor, amém. Eu sei, eu reconheço que eu estou errado e junto com o Senhor eu vou consertar isso. Junto com o Senhor eu vou resolver isso daqui. Se você gosta de você, assim como eu gosto de mim, e assim como Deus ama você, então se permita a buscar no Senhor aquilo que você precisa consertar. A buscar no Senhor respostas daquilo que você de repente deixou passar e nem se ligou, nem lembra, nem sabe. Para que as suas vestes venham se purificar novamente. Para que as suas vestes fiquem alvo mais que a neve novamente. Para que o seu coração libere espaço para que ele venha entrar. Porque enquanto ele estiver com o seu coração estiver ocupado, o Senhor vai ficar do lado de fora. E Ele diz que Ele está à porta e Ele bate. Se você abrir a porta, Ele vai entrar, Ele vai ceiar com você e Ele vai sarar a sua terra. Então abre o seu coração, abre a sua vida, abre a sua casa, entrega os teus filhos, seu esposo, sua esposa, seu trabalho, entrega a sua vida por inteiro a Ele. Ele é o único que pode, nós não podemos fazer nada. Vamos deixar de lado a força dos nossos braços e vamos buscar do Senhor. Vamos beber da água viva, porque Ele é fonte de água viva. Ele diz que se nós temos sede, nós podemos buscar essa água nele. E é uma fonte que jorra, não cessa, não tem fim, é todo dia, toda hora. O que está preenchendo a sua vida? O que está preenchendo os seus momentos? O que está preenchendo a sua cabeça? É a preocupação? É o desânimo? É alguém que falou alguma coisa de você? É um parente que está dando trabalho? É alguma situação que você precisa resolver financeira? Será que você se desanimou por alguma coisa? Não deixe isso te abater, porque o Senhor quer levantar você. Ele quer você de pé e Ele tem pressa. Ele tem pressa porque logo o noivo vem. Logo o noivo vem. Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar. O que é Deus entrar? Deus entrar na sua vida, Ele vai cear contigo e vai sarar a sua terra. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele é lindo, Ele é bom. Deus é bom em todo tempo, Ele é misericordioso. Se Ele pode, por que você está hesitando em chegar até Ele? Se Ele pode curar suas feridas, o que você está fazendo ainda parado, sentado ou sentada?
Se Ele pode fazer infinitamente mais. E olha só, eu não estou falando porque não é uma pregação de que Ele pode no sentido de que Ele vai te dar, que Ele vai fazer. Não, Ele quer sarar você primeiro. Ele não quer te dar bens materiais primeiro, não. Ele quer sarar porque o que vale para Ele, o que é mais importante para Ele é você, não é os seus bens, não é o que Ele tem para te oferecer material. O que Ele tem para te oferecer material é só consequência do amor, é só a manifestação do amor que Ele tem pela sua vida e de te mostrar que Ele pode fazer sim na sua vida o que você quer, o que você pede. Mesmo às vezes a gente pedindo até mal, né? Que Ele fala que às vezes a gente pede, não dá porque a gente pede mal. Mas o Senhor, Ele está aí batendo no seu coração. Abra o seu coração. Não deixe que nada ocupe esse lugar. Esse lugar tem que ser exclusivo dEle. Primeiro Ele, depois sua família, seu trabalho, depois tudo. Primeiro Ele. Não ocupe a sua vida, não ocupe por nada. Ocupe primeiramente com Ele. Então eu gostaria que vocês fechassem seus olhos agora. E aí no secreto, ora e vai falando com o Senhor. Se você sabe de alguma coisa que você precisa se consertar, que você precisa se posicionar, que você precisa da ajuda dEle porque de repente é algo que você já tem conhecimento, mas não tem forças, agora é a hora. Agora é a hora que você vai buscar dEle a misericórdia, a graça, porque Ele é o dono de tudo isso. Ele é o detentor da graça e da misericórdia que Ele pode derramar sobre você. Que o Senhor neste momento possa tocar em seu coração e possa limpar seu coração, que Ele possa tirar toda a preocupação. Que tudo aquilo que não provém do Senhor, os pensamentos, os sentimentos, que venha sair da sua vida, que o Senhor venha preencher você com paz, venha preencher você com ânimo, venha preencher com a presença dEle. E que nessa noite você possa declarar que só Ele te basta. Declare aí, Senhor, somente o Senhor me basta. Declare que só Ele basta para você, o resto é conversa. Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa se fazer presente na casa de cada um, na família de cada um, abençoando mãe, pai, esposos, filhos, todos da família. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar todas as áreas de nossas vidas. Que o Senhor possa fechar todas as brechas que de repente possam se encontrar abertas nesta noite até agora. Que o Senhor venha nos fazer entender que nós precisamos encontrar um espaço que somente o Senhor pode ocupar. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te dizer que nós te amamos, que nós glorificamos o teu nome, que nós queremos permanecer em ti, que nós queremos edificar a nossa casa em ti, que é a rocha. Nós queremos beber da sua água, da sua fonte de águas vivas. Que o Senhor venha fluir em nós, que o Senhor venha derramar sobre nós a tua unção, que o Senhor venha se manifestar em nós de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. Que as pessoas lá fora possam olhar para cada um de nós e ver que o Senhor é em nossas vidas, porque a partir do momento que nós deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas, as pessoas veem algo diferente em nós. Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos impede de te servir verdadeiramente em espírito e em verdade. Tira de nós tudo aquilo que nos tira o tempo de estar na tua presença, de dobrarmos nossos joelhos e entrar na intimidade com o Senhor, de quebrantar os nossos corações e chorar como uma criança. Que nós possamos mergulhar no teu rio, que nós possamos buscar mais de ti.
Deus, nós precisamos do Senhor todos os dias, todos os momentos, porque sem o Senhor nós não somos nada. Então que o Senhor possa fazer com que estejamos em pé, fortalecidos, revestidos pelo Teu poder. Nos usa, Senhor Jesus, como canal de bênçãos, porque muitas pessoas estão perecendo e nós queremos nos levantar as nossas mãos, dizer: eis-me aqui, para que possamos ser canal de bênçãos através do Senhor agindo em nossas vidas. Que seta maligna alguma venha sobre nós. Nós sabemos que o diabo está ao nosso redor, que ele faz de tudo para que nós venhamos tropeçar, mas eu declaro que nessa noite o poder do Senhor invade as nossas vidas e nos cobre e nos cela, nos blinda em nome de Jesus, Deus. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Deus. Derrama sobre nós a Tua unção, derrama sobre nós. Aleluia, Jesus, nós Te amamos. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Irmãos, nós passamos por tantos processos, mas como eu sempre digo, os processos eles não são para nos matar. Os processos eles são para que nós venhamos nos amadurecer, para que mais na frente nós possamos ser usados como canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Então, se alguém aqui está passando por processos, eu quero te dizer que por mais que você possa falar assim, se eu contar para você o que eu estou passando, você não vai acreditar de tão doloroso que está sendo. Mas eu também quero te dizer, se eu contar para você quem é que está caminhando contigo e o que Ele pode fazer na sua vida, você também não vai acreditar quando acontecer e você quiser contar. Porque, ó, até arrepia. Porque no processo nós estamos sendo forjados, nosso caráter está sendo forjado. É difícil, a gente chora, a gente geme, pede: Senhor, misericórdia, pelo amor de Deus. Às vezes a gente quer sair correndo, nem quer vir para a igreja mais, mas o Senhor tem infinitamente mais para fazer em nossas vidas. Não paralise o processo, deixe o processo acontecer. E não questione, porque muitas vezes a gente nem tem a resposta do porquê desse processo. Na hora não, mas depois a gente entende. E só a gente entende. Aí a gente vai falar assim: Senhor, foi difícil, mas muito obrigado. Porque agora eu entendo o que o Senhor queria de mim. E eu sei o quanto o Senhor me ama. O Senhor nos ama não pelo que nós fazemos ou o que nós podemos oferecer. Ele nos ama de graça. Não é por merecimento. Ele nos ama de graça. Ele nem precisa de nada que nós possamos fazer. Ele nem precisa. Porque Ele é Deus, Ele tem tudo. Ele tem todo o poder nas mãos dEle. Mas mesmo assim, vamos nos oferecer e oferecer o melhor de nós, em gratidão a Ele, em gratidão pelo que Jesus fez por nós na cruz. A gente não merecia, mas Ele pagou o preço. Então nós vamos nos lançar por inteiro, porque Ele merece. E se você tem esse Deus, se você reconhece o amor dEle por você, se você reconhece que Ele é na sua vida, mesmo que esteja difícil, você vai levantar e você vai dar uma salva de palmas para Ele, porque Ele merece o melhor de você. E não tolera o que o diabo coloca na sua vida. Não tolera. Jesus está à porta e bate. Ele quer entrar, cear com você e sarar a sua terra. Amém?